Se professor particular fosse a salvação da Terra, os professores particulares deixariam de existir com o tempo. A verdade é que você percebe que cada aluno que contrata professor particular cada vez se torna mais refém de professor particular. E a pergunta é, por que isso acontece? A verdade é que talvez o professor particular ele não seja exatamente a pessoa que vai te salvar, mas ele acaba se tornando uma muleta da tua aprendizagem. Alguém que vai fazer com que você ache que você só é capaz de aprender via essa pessoa. Professores particulares podem ser uma ferramenta incrível de aprendizagem, mas a maioria das pessoas não sabe como que utilizam professores particulares de uma forma bem feita. Se você quer saber como que potencializa a utilização de professores particulares, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar algumas diretrizes para você saber se professor particular vai ser bom ou se vai ser ruim e como utilizar da melhor forma possível. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como que se aprende mais e melhor, como que faz para saber se professores particulares são realmente uma coisa benéfica ou que se não é uma coisa exatamente tão boa para sua aprendizagem, me segue nesse canal, ativa as notificações, que eu vou te dizer tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Antes de falar sobre professor particular, eu preciso te dar uma pequena aulinha de como que funciona a estruturação de uma sessão de estudo e como que funciona a aquisição de uma nova informação. Quando você quer fazer a aquisição de um novo conhecimento, você tem que fazer um processo que a gente dá o nome de codificação. E codificação nada mais é do que um processo de um entendimento bem feito dessa nova informação, associando com ela informações anteriores que você já tinha. Então, basicamente, funciona da seguinte forma. Você pega essa informação de algum lugar, ou de um livro, ou de um podcast, ou de uma videoaula, e você vai captar essa informação. E essa informação você vai tentar organizar de uma forma relativamente ativa para que você consiga entender de uma forma mais bem feita, de uma forma mais bem estruturada aquela informação que chega até você. E esse processo a gente dá um nome de codificação. Esse processo onde você vai pegar essa informação que você está fazendo a aquisição e você simplesmente está organizando as estruturas dela para que você consiga codificá-la de uma forma melhor. Depois que você codifica a informação, vem então uma segunda etapa, que é a nossa etapa da consolidação, que é a etapa onde você vai tentar mostrar a utilidade da informação para que no momento posterior, principalmente em pausas ou então no sono, inclusive o sono é o nosso principal momento onde acontece a consolidação, ele por meio de um entendimento do que é aquilo que é útil ou daquilo que é inútil, ele faça a separação do que são as memórias de curto prazo, o que precisam virar memórias de longo prazo, ou então o que precisa ser jogado fora, o que precisa simplesmente ser apagado. E é importante que você entenda que existem alguns jeitos em que o nosso cérebro identifica utilidade. São eles, por exemplo, o caso de um conteúdo que te gerou uma certa emoção, e aí se ele te gerou uma certa emoção, você guarda aquilo, e você guarda aquilo porque aquilo tirou do seu eixo basal emocional e fez com que você ou ficasse com muita raiva, ou fez com que você ficasse muito alegre, ou fez que você ficasse muito triste, e isso faz com que essa informação ela se mostre útil, porque qualquer coisa que tira as suas emoções do seu eixo basal, daquilo que é mais normal para você, o que é mais constante, e você saia um pouco e fique tão mais eufórico, mais com raiva, ou mais triste, isso faz com que o seu corpo tenha que se resguardar, e por isso ele guarda. Uma segunda coisa é quando ele mostra unicidade para a informação, ou seja, aquilo é tão raro, tão raro, tão raro, que aquilo virou um evento relativamente único para você, como por exemplo, é o caso de você sempre mora em uma certa determinada cidade, mas aí você viaja, digamos que você viaja para o exterior, e você não está acostumado a viajar para o exterior, aquele fato é um evento único, é um evento raro na sua cabeça, e por isso ele guarda também. Uma terceira coisa é quando você mostra valorização, ou seja, quando você gosta daquilo, por exemplo, de repente você gosta de futebol, e para você tem zero trabalho para você gravar as coisas de futebol, mas por que isso acontece? Porque você gosta, e o fato de gostar mostra muita utilidade para determinada informação, então você consolida melhor. E por último, aquilo que você vai fazer repetição ativa, aquilo que você vai fazer a prática de lembrar, aquilo que você está utilizando, aquilo que você está mostrando que realmente é útil porque você utiliza em diferentes contextos e utiliza para resolver problemas. Essas são as principais formas do seu cérebro entender utilidade. Se ele não percebe que aquilo está sendo utilizado, então ele simplesmente vai apagar. Só que aí é importante que você entenda então o seguinte: estudar não é uma etapa única. Estudar exige sim que eu adquira uma informação, mas ela também exige que eu faça uma consolidação da informação, ou seja, mostre utilidade para a informação para que eu não possa perdê-la. Porque se eu a perder, depois eu vou ter que fazer a aquisição novamente daquela informação. E com isso eu vou estar jogando tempo fora, porque aquele tempo que você despendeu para aprender, você realmente não aprendeu, você simplesmente esqueceu daquela informação, porque você teve bases meio que ruins para a consolidação daquela informação. Agora sim, eu consigo falar para você sobre a boa utilização de professores particulares, ou particularmente quando que a utilização de professores particulares ele acaba se tornando uma coisa meio que ruim. E eu te falo isso porque a maioria das pessoas que utilizam professores particulares, eles utilizam da forma errada. A maioria das pessoas que buscam por professores particulares, eles procuram por uma segunda pessoa que possa dar a aula de alguma matéria de novo. Por exemplo, se você não é exatamente uma pessoa muito boa em português e você procura um professor particular de português, o que vai acontecer é que você tem aula de português na escola e aí depois você não
consegue entender português direito, e aí você procura o seu professor particular, e o seu professor particular pergunta o que você está aprendendo, você fala para ele o que você está aprendendo, só que ele simplesmente dá aula de novo para você daquilo que você estava aprendendo, daquilo que você está estudando. Isso é ruim, isso não é uma das paradas que são muito boas, pelo simples fato de que você vai estar fazendo o papel da codificação novamente. Ou seja, você vai estar adquirindo a informação de duas vezes diferentes, sendo que você está passando pela mesma etapa duas vezes, sendo que a parte de ser estudante, que é a parte onde você vai estar mostrando utilidade para aquela informação, que é a parte onde você está fazendo com que você propriamente utilize a prática de lembrar para resgatar aquelas informações que aconteceram durante a aula, você não está fazendo em nenhuma das vezes, porque você está sempre fazendo com consulta, você está sempre fazendo com apoio, mas você vira e fala, mas Naka, fazer com professor particular é fazer com consulta? Total! Porque você tem uma pessoa do seu lado para resgatar a informação para você. Se você não é você que está resgatando a informação, então você está fazendo com consulta, e isso é um problema, porque ele te causa uma falsa sensação de competência, ele te traz uma falsa sensação de que você sabe, pelo simples fato de tem alguém te dando pistas de lembrar como que você chega na conclusão daquela resposta, só que não está tendo exatamente um esforço próprio, que é o que acontece com a maioria dos casos que eu vejo de professores particulares. A maioria dos alunos que utilizam professores particulares, eles utilizam professores particulares para tentar ter a aula novamente, e não é isso que é a melhor função do professor particular. Mas Naka, você não me disse que o professor particular pode ser uma ferramenta incrível para aprendizagem? E eu te falo, pode ser maravilhosa a ferramenta do professor particular, mas a gente tem que saber como que se utiliza um professor particular bem feito. Então a gente vai subdividir isso em 3 etapas, e a primeira coisa que o professor particular pode ser incrível é para a parte de pré-ativação da informação, do conteúdo que vai ser aprendido, ou então para consolidar as bases para que uma próxima aula seja bem feita. É basicamente o seguinte, numa primeira característica que o professor particular ela pode ser muito boa, ela vai entrar em contato com a tua escola, com o que você está aprendendo, e ele vai verificar quais são as próximas aulas que você vai ter. E entendendo quais são as próximas aulas que vai ter, o professor particular ele vai acabar se tornando responsável para ter certeza que todas as suas bases que você precisa para que você consiga compreender aquela aula de uma forma bem feita, você vai estar lembrando. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma revisão das informações que são necessárias para você aprender a próxima aula. Como, por exemplo, fosse o seguinte, se a sua próxima aula fosse uma aula de, por exemplo, de logaritmo, você só consegue entender bem logaritmo se você entende bem o que é o assunto de exponenciais. E se você só entende os assuntos exponenciais, se você souber a propriedade de potenciação e de radiciação. Então, o que o professor vai fazer para que você consiga assistir a aula de logaritmo bem feita? Ele vai fazer uma revisão completa contigo, tentando utilizar a prática de lembrar, o seu esforço cognitivo para você lembrar como que funcionam equações exponenciais, como que funcionam as propriedades da potenciação, como que funcionam as propriedades de radiciação, para que assim você faça uma pré-ativação dos esquemas mentais que você precisa para que na hora que acontecer a aula de logaritmo você consiga consolidar muito melhor. O segundo uso consciente e bom para os professores particulares é utilizar ele como uma forma de consolidação. É basicamente o seguinte, ao invés de você fazer com que o seu professor particular seja uma forma de codificar novamente a informação e você fazer uma dupla codificação da informação, o que você vai fazer vai ser, com a aula que você assistiu, você agora vai utilizar o professor particular para ser a pessoa que vai te testar, vai ser a pessoa que vai colocar você à prova, vai ser a pessoa que vai fazer com que você tenha que ter entendimentos mais profundos e sozinhos sobre aquela matéria que você acabou de estudar e acabou de aprender. Então o professor particular ele pode ser uma pessoa que te testa, ele pode ser uma pessoa que vai fazer com que você seja colocado à prova, ele vai ser uma pessoa que vai fazer com que aquele seu conhecimento seja colocado sobre um determinado contexto e você tenha que resolver aquele determinado problema. E lembrando que o professor particular ele inclusive pode ser uma ferramenta incrível para fazer as correções, que é um dos princípios que a gente tem para aprendizagem, e assim você tenha feedbacks poderosos para fazer correções certeiras, correções que sejam extremamente potentes para que você consiga fazer com que seus pensamentos se tornem mais acurados mais para frente. E a terceira coisa que os professores particulares podem se tornar uma ferramenta muito boa para aprendizagem é que eles podem ser um elemento de autorregulação emocional. O professor particular pode se tornar uma pessoa que vai validar o seu conhecimento, te trazendo um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma para aquela próxima avaliação que vai chegar. Porque, por exemplo, digamos que você tem uma próxima prova para fazer, e essa próxima prova você está um pouquinho nervoso, sem saber se você está sabendo bem a matéria ou não sabendo bem a matéria. De repente, o professor particular te testando, te colocando na prova, verificando o que você sabe e o que você não sabe, pode se tornar aquela pessoa que vai fazer com que você tenha tranquilidade para saber, não, eu estou indo para a prova sabendo porque eu sei que o meu professor particular me colocou à prova, ele me mostrou que eu sei a matéria. E com isso, a gente fica um pouco menos ansioso, um pouco mais tranquilo, e com isso vai facilitar a performance na hora da prova, porque vai ficar muito mais fácil resgatar a informação uma vez que a gente está calmo para fazer aquela avaliação. Mas Naka, e se tiver alguma matéria que eu realmente não entendi dentro da minha aula e eu preciso realmente de uma segunda forma para aprender? Nesse caso, o professor particular seria ruim? Eu te falo, não tem problema de vez em quando você contratar um professor particular por conta de um assunto específico que você não conseguiu compreender direito e aí você quer ter uma segunda oportunidade
possibilidade de ter uma segunda aula. Eu só tô te falando para tomar cuidado, porque isso pode se tornar perigoso, porque a partir do momento que você começa a perceber que é mais fácil para você buscar por novos professores particulares para simplesmente explicar um assunto que você particularmente achou que você não conseguiu entender direito na sala de aula, pode fazer com que você torne o professor particular como uma muleta, de tal forma que você começa a não assistir mais a aula direito, porque você simplesmente sabe que você tem a oportunidade de contratar um novo professor particular e ele vai te explicar. E isso pode se tornar exatamente um dos grandes perigos para que você comece a piorar o seu processo de codificação da sua aprendizagem. E lembrando, não vai existir consolidação se antes não existir a codificação. Então, se você começar a negligenciar demais o seu processo de prestar atenção pelo simples fato de que você tornou o professor particular uma muleta, isso começa a se tornar complexo. Então, lembrando, não tem problema você contratar um professor particular para ter uma aula que você não conseguiu aprender direito. O problema é tornar isso como uma forma de auxílio e você acaba se acostumando com contratar vários professores particulares e tornar isso, então, um processo que se torna um ciclo vicioso e, assim, um efeito negativo para sua aprendizagem. E se você gosta de conteúdos como esse, conteúdos que te ensinam como utilizar da melhor forma possível os professores particulares, como que faz para aprender mais e melhor, me segue nesse canal, ativa as notificações, eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.